Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Didática Simplificada. No vídeo de hoje nós vamos abordar a temática Como utilizar a metodologia de ensino por projetos no ensino superior. Ficou curioso? Fica com a gente! Oi pessoal, depois de um longo tempo de ausência, voltamos aos vídeos do canal Didática Simplificada para conversarmos um pouco mais e compartilharmos experiências sobre a didática no ensino superior. Para o vídeo de hoje, eu pensei no tema da aplicabilidade dos projetos de ensino em sala de aula no ensino superior. Geralmente a gente vê essa temática voltada para a educação básica, mas no ensino superior nós estamos mais acostumados e é mais comum vermos uma discussão de cunho teórico. Então nesse vídeo, a partir da minha experiência docente, eu vou contribuir com vocês e compartilhar com vocês, na verdade, como que eu aplico os princípios da metodologia de projetos ou da pedagogia ativa para a sala de aula no ensino superior. E o mais interessante, como eu tenho feito isso mesmo no período pandêmico, em que as aulas estão no formato online, né? Nas atividades, juntando as atividades síncronas e atividades assíncronas. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em vista antes de usar e de aplicar a pedagogia ou a proposta do ensino por projetos é avaliar para como olhamos a nossa sala de aula. Como é que você olha para a sua sala de aula? Como você olha para a sua prática docente? Como um professor conteudista ou como um professor que busca trazer elementos de ordem prática a partir do interesse dos alunos para a sala de aula? Seja honesto, não vale ficar numa perspectiva teórica. É muito comum, a partir de uma cultura universitária já estabelecida aqui no Brasil, que a sala de aula no ensino superior tem um cunho muito mais conteudista, onde o professor especialista se coloca na frente da turma e durante um período letivo despeja diversos conhecimentos sobre aquela matéria, aquele curso que está sendo trabalhado, né, os conteúdos que estão sendo trabalhados durante o período do curso, e no final a gente tem uma atividade avaliativa que vai capturar o que o aluno de fato aprendeu e apreendeu durante o período letivo. E aí isso recai um pouco ou muito sobre aquela perspectiva da pedagogia bancária, né, que Paulo Freire sempre comentou e sempre criticou nas suas proposições e nas suas discussões. Porém, a gente fica, pelo menos no ensino superior, a gente fica sempre em um momento de discussão e de dificuldade também. Como que eu vou ultrapassar esse processo, esse modelo de ensino conteudista no ensino superior, tendo em vista o formato das aulas, a quantidade de alunos, que nem sempre é uma quantidade baixa, e também toda uma cultura universitária existente. Para avançarmos, né, um pouco sobre essa questão, a gente primeiro tem que fazer um mapeamento do nosso entendimento sobre a sala de aula. A sua sala de aula é como um palco onde você vai apresentar o conteúdo que você dominou durante toda a sua formação, ou é um espaço em que você busca construir o conhecimento a partir de uma perspectiva dialógica. Isso é importante. Para mim, não há como dissociar o espaço da sala de aula da perspectiva conteudista de uma perspectiva dialógica. Para mim, elas são irmãs. Elas precisam caminhar lado a lado. Porque nós precisamos, enquanto professores, apresentar o conteúdo para os alunos. A produção do conhecimento e de ensino se dá a partir da apreensão de conteúdos que já foram construídos ao longo da história da humanidade. Então, partir da sala de aula como um ambiente dialógico de construção de conhecimento não significa dizer ou ignorar uma perspectiva conteudista desse mesmo espaço. Acho que isso é muito importante, porque ficamos sempre numa perspectiva dualista, né? Que uma coisa não comporta a outra. Na verdade, na minha compreensão, é uma perspectiva empobrecida, porque ambas perspectivas e direcionamentos pedagógicos podem se beneficiar mutuamente. Então, entendendo que a minha sala de aula e que minha prática docente também é conteudista, e levando em consideração que eu tenho como princípio formar
o aluno em profissional da área que seja, eu preciso buscar associar as duas dimensões. A dimensão teórica, afinal, o espaço da universidade é para isso, para o ensino, né, e a apresentação de conhecimentos produzidos ao longo de determinada trajetória pelos sujeitos que nos antecederam, e também uma perspectiva prática, porque eu não posso me ausentar de apresentar ao aluno como que aquele conhecimento de fato tem a sua aplicabilidade. O que ele vai fazer com aquilo no seu campo profissional? Ou como ele vai manusear todo o arcabouço e todo o conhecimento teórico no campo prático, né? Isso é importante, inclusive, para começarmos a pensar e destacar ao aluno que teoria e prática não são dissociadas, mas caminham lado a lado. Então, como eu faço isso? Primeira coisa, eu, quando vou organizar o meu cronograma de curso, eu divido a disciplina em três momentos, ou três eixos, ou três períodos. No primeiro, vamos chamar de eixo. No primeiro eixo, eu faço a organização das questões que serão trabalhadas a partir de uma perspectiva teórica. Textos fundamentais, conceitos, abordagens mais clássicas, recorte histórico são trabalhados de forma mais aprofundada nesse primeiro eixo. No segundo eixo, eu trabalho com abordagem metodológica. Como aquele conhecimento que eu estou sendo trabalhado é replicado ou aplicado no campo prático. Como que aquele conhecimento, aqueles conceitos que estão sendo apresentados durante o curso, têm sua aplicabilidade na prática. Então eu trago para a discussão da sala de aula relatos de experiência, convido pessoas para falarem, profissionais que já atuam na área para apresentar essa relação e as tensões existentes entre o conhecimento teórico e o conhecimento que é produzido na prática. Lanço mão de atividades de discussão, filmes, enfim, uma série de possibilidades pedagógicas que me permitem entender como que aquilo que foi trabalhado numa perspectiva teórica é visto e também trabalhado numa perspectiva prática. E o terceiro eixo, eu proponho a produção de algo, né? É o momento de executar um produto. Por que executar o produto? Porque é esse momento, na sala de aula, que o aluno vai conseguir selecionar um objeto, ter um fundamento teórico sobre o objeto, um fundamento metodológico sobre esse objeto e possibilitar a ele a produção de algo a partir do que foi discutido e construído em sala de aula. Então, a proposta de construção de um curso no ensino superior, inspirado nas pedagogias de projeto, é relacionar como que o conteúdo, o conhecimento teórico se relaciona com o conhecimento metodológico e permite olhar para o mundo existente, o mundo vivido, e pensar na sua aplicabilidade ou não. Voltando para a primeira questão, como que eu fiz, né, como você entende e avalia a sua sala de aula, recuperando a primeira pergunta que eu fiz, como você entende a sua sala de aula, eu gostaria de fazer um adendo. Para mim, a sala de aula, além de ser um espaço em que serão apresentados conteúdos, a formação teórica do aluno e também num espaço dialético e dialógico, eu entendo também essa sala de aula como um espaço laboratorial. E aí, pegando a ideia do laboratorial, associando com a perspectiva das ciências biológicas, né? O que é um laboratório? O laboratório é um ambiente controlado em que experimentos são feitos a partir de determinada orientação e de determinada proposta oferecida pelo professor. Então, a sala de aula, numa perspectiva da pedagogia dos projetos, por exemplo, ela tem a sua dimensão laboratorial, que é o espaço em que o aluno vai selecionar um objeto. Nesse objeto, ele vai pensar teoricamente sobre esse objeto, pensar metodologicamente como atuar sobre esse objeto e vai produzir algo sobre esse objeto. Não sei se ficou claro, mas eu espero que sim, que quando a gente propõe a aplicabilidade de uma perspectiva de ensino a partir de uma vivência prática ou a partir de problemas, na pedagogia de projetos, nós precisamos criar um ambiente
pedagógico e didático que seja favorável para esse movimento, tá? Então, só para recapitular, como eu organizo a minha prática docente no ensino superior? Eu organizo o cronograma da disciplina em 3 momentos ou 3 eixos. No primeiro eixo de caráter teórico, o segundo eixo de caráter metodológico e o terceiro eixo de caráter prático. E a partir dessa organização, eu consigo pensar sobre a proposta de avaliação e também consigo criar um ambiente favorável de participação dos alunos, participação ativa e participação crítica. Sobre avaliação, tendo em vista que os alunos deverão produzir algo para ser apresentado no final do curso, o meu projeto e a minha proposta de avaliação, elas se inicia na primeira aula, no primeiro encontro, quando eu convido os alunos a selecionar um objeto que vai ser produzido, ou que vai ser pensado, ou que vai ser, enfim, problematizado durante o curso. Eu consigo acompanhar esse indivíduo, o aluno, no decorrer da escolha do projeto, na escolha do problema, como é que ele está manuseando isso, fazendo orientações pontuais para ele quando ele faz as perguntas em sala de aula, direcionando atividades para que possa favorecer e facilitar o desenvolvimento desse produto. E, posteriormente, quando ele entrega o que foi produzido no final do curso, eu tenho a materialidade de uma discussão que foi encaminhada lá na primeira aula, ou seja, durante os encontros, o produto ou objeto foi desenvolvido a partir das discussões que foram estabelecidas. Então, eu tenho uma proposta de avaliação a longo prazo, processual, que ela não se perde numa discussão eminentemente teórica ou de uma perspectiva ideológica de educação, mas de fato eu consigo incutir na minha prática essa ação avaliativa a longo prazo processual. E agora você pode perguntar, será que isso dá certo? E eu te respondo, nem sempre dá certo. E eu estou sendo honesto com vocês. Por que nem sempre dá certo? Porque nem sempre nós temos um ambiente favorável. O que é um ambiente favorável? Pensando na metodologia de ensino por projetos, nós entendemos que o professor ele é mais um ator e um agente do processo de ensino-aprendizagem. Ele não é o sujeito total. Outros sujeitos fazem parte desse processo, e esses outros sujeitos são os alunos. Se os alunos não demonstrarem ou não se apresentarem de uma forma proativa para a execução desse processo, dificilmente essa atividade, esse processo de ensino-aprendizagem terá um êxito esperado no final. Porém, não é para desencorajar vocês que eu estou dizendo isso, muito pelo contrário, eu acredito que, inclusive, exige uma necessidade de propormos isso aos alunos de forma a criar uma outra cultura universitária, uma outra cultura na sala de aula do ensino superior, né? Não é um exercício fácil, é um exercício constante, principalmente do professor, que precisa repensar o seu lugar nesse contexto. E como a gente pode repensar o nosso lugar nesse contexto? Uma possibilidade para repensar a nossa prática em sala de aula e o lugar que ocupamos em sala de aula é pensar a nossa forma de organização dos processos didáticos. Então, em vez de você chegar em sala de aula com todas as demandas e com todos os processos estabelecidos, você pode organizar a estrutura macro da sua disciplina para aquele período e deixar algumas questões para serem discutidas e organizadas com os alunos. Por exemplo, como vamos fazer o desenvolvimento das aulas? Vocês acreditam que os textos que foram selecionados são de muito... a quantidade dos textos selecionados são muito grandes ou pouco? O que vocês gostariam de ver? Então, criar espaço dentro da sua programação para que os alunos possam fazer sugestões, inserir as suas ansiedades, as suas angústias, o que eles têm interesse, enfim, né? Uma outra questão também é sempre convidar os alunos para os processos decisivos, os processos de decisão. Por exemplo, com referência à avaliação, com referência a convidar algum participante externo para falar, a pensar sobre, a propor temáticas, enfim, tudo que possa relacionar o aluno, envolver o aluno no processo do desenvolvimento da disciplina. Eu sempre digo nas minhas aulas que eu gosto de abrir o espaço para decisão, compartilhar o espaço de decisão com os alunos, porque todos somos adultos.
todos somos adultos num processo formativo, tanto o professor quanto eles, né? Isso é interessante porque geralmente os alunos no ensino superior, eles não são convidados para participar dos processos decisórios em sala de aula. É muito comum vermos isso em alguns espaços da educação básica do ensino fundamental, mas no ensino superior, me parece que o aluno ainda é visto como um sujeito tutelado, o que não deveria ser, tá? Então, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir aqui, caso tenham gostado do vídeo, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. E se o conteúdo for interessante para você, eu te convido a compartilhar. Quem sabe nossa comunidade não pode crescer. Então é isso, deixo o meu abraço para vocês e até o próximo vídeo.